Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o primeiro período que eu tive da faculdade de farmácia do ano de 2020. Pra quem não sabe, oi, meu nome é Mayara, eu tenho 21 anos e eu tô fazendo a minha segunda graduação em farmácia. A minha primeira graduação foi em estética e como eu me apaixonei por cosmetologia e eu quero manipular, eu quero fazer cosmético, eu quero fazer produto, então eu tive que fazer ou uma faculdade de farmácia ou de química, então eu tô fazendo uma faculdade de farmácia. Bom, vamos lá. Como que foi o meu primeiro semestre? Como todo mundo tá sabendo, todo mundo tá passando por isso, a gente tá no meio de uma pandemia e só um pouco das aulas foram presenciais, enquanto não teve esse estouro do coronavírus. A gente tava indo sim pra faculdade, acho que foram um mês que a gente foi pra faculdade, depois teve a paralisação. Depois, quando parou tudo e a gente teve aulas online, a primeira semana a gente teve mais atividades e depois que começaram sim as aulas, eles gravavam as aulas dos nossos professores, disponibilizavam pra gente pelo Google Sala de Aula, a gente assistia e daí no horário da aula a gente tinha um plantão com dúvidas. Então foi assim. Bom, vamos falar das minhas matérias do semestre. Eu vou pela ordem de segunda a sexta, pra ficar mais fácil pra mim. A gente teve biossegurança. Biossegurança é uma das coisas que todo mundo da área, eu acho, né? Todo mundo da área de saúde tem que ter. Eu já tive essa matéria em estética, foi também no primeiro semestre de estética eu tive essa matéria e foi até que melhor, eu vou dizer assim, porque em estética a gente teve mais leis do que, sabe, do que é o mesmo, do que a gente vai ver no laboratório. Então, a gente viu os conceitos, né, de biossegurança, os símbolos, riscos ergonômicos, riscos físicos, químicos, todos os riscos a gente viu, porque em biossegurança a gente não pode ter dúvida, porque na hora que a gente tá lá no laboratório, riscos acontecem, acidentes acontecem, então a gente tem que estar preparado. A gente aprendeu sobre cabines biológicas também, que usa muito no laboratório. E também a gente viu como que descarta cada um dos materiais, então material radioativo não vai descartar no mesmo lugar que um pórfuro cortante. Então a gente aprendeu o que cada um é e onde cada um tem que ser descartado. Esterilização, desinfecção, limpeza, tudo de biossegurança, tudo para ter uma segurança no laboratório, a gente aprendeu. E foi bem legal essa matéria, eu gostei bastante. Como eu disse, em estética a gente teve mais leis, então a professora passava mais leis de biossegurança aqui que tinha que ter, e daí passava a lei pra gente, então não foi tão dinâmico e nessa foi mais dinâmico, eu gostei bastante. Eu não sei de vocês vão comentar aí embaixo. Esse vídeo eu não vou falar sobre notas, porque eu acho que nota é uma coisa muito tipo, vai do aluno, entendeu? Eu poderia falar minhas notas aqui, eu tirei notas muito boas esse semestre, mas eu acho que, sabe, às vezes o aluno é muito bom e tira uma nota ruim porque, sei lá, não prestou atenção numa coisa, ou foi, não sei, pode acontecer, ou pode ser de um aluno que não estudou e que foi bem. Então, acho que nota é muito relativo, o que mais é legal é você aprender, entendeu? Não decorar as coisas, algumas coisas tem que decorar sim, mas aprender, vivenciar e, sabe? Eu não sei, é papo de nerd. Gosto, de aprender do que falar, olha, eu tirei mais nota que você, entendeu? Então, nesse vídeo eu não vou falar sobre notas, mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários ou vai lá no meu Instagram, @mayara.estuda e fala pra mim, Mayara, eu quero saber das suas notas e dos próximos vídeos fala suas notas, tá bom, eu falo. A próxima matéria foi Economia e Gestão Farmacêutica. Foi, acho que, a única matéria focada em farmácia desse semestre, que as outras matérias foram mais gerais.
Então, a gente viu o histórico da profissão do farmacêutico no Brasil. Teve vários processos, tipo, de período de trabalho do farmacêutico. A gente viu que tem várias leis, lei do genérico, lei do remédio, do medicamento de referência. Então, a gente viu todas essas leis. A gente viu também o financiamento, como que é feito o financiamento da saúde. Tem a administração rígida, universal, complementar. Isso complementou também muito na matéria de política de saúde, que eu vou falar daqui a pouco. A gente viu patente, a regulação no mercado farmacêutico, agentes econômicos. Então foi bem legal essa matéria, principalmente na parte de farmaconomia. Eu fiz nunca tive contato com essa matéria, foi bem legal mesmo. A gente viu a estrutura organizacional, os organogramas, as normas, o marketing que colocam na farmácia. Então essa parte foi mais economia, farmaconomia, marketing, tudo, ou leis também. A gente viu uma parte de leis, de políticas. E essa parte foi bem legal até, por mais que seja uma matéria mais rígida, é bem maneiro também. Eu gostei bastante dessa matéria. Cada aula era uma... A próxima foi bioética. Eu gostei muito dessa matéria também. Por mais que seja um pouquinho mais complicadinha, tem que discutir, você tem que entrar em discussão. A gente sempre entrava, por mais que a gente estava longe, a gente entrava em chats e discutia a matéria. A gente discutia, tipo, você acha que isso está certo? Você acha que isso está errado? A gente entrava em uma discussão como se fosse na sala de aula. Aprendeu a diferença da ética e da moral. A gente viu alguns pensadores, a história da bioética, filósofos, os princípios da bioética até hoje. Então, a gente viu experimentação com animais, experimentação com seres humanos, e a gente discutiu, será que isso está certo? Será que isso está errado? Será que a gente tem que usar bicho ou humano? Mas e se não der certo? Mas e que lei que cobre isso? Então a gente viu tudo isso, a gente discutiu bastante dessas coisas e foi muito legal. Bioética também, eu já tive em estética e eu gostei mais porque foi diferente na estética e na farmácia. Na estética também a gente viu leis, mas como na época não era regularizado ainda a profissão esteticista, a esteticista ela não precisava fazer uma graduação para atuar como esteticista. Ela poderia atuar como uma técnica. Então, eu faço um curso técnico e eu poderia atender já. Mas na época ainda era assim. Aí, conforme os anos, acho que foi ano passado que regulou a profissão, então mudou, né? Agora a gente tem lei. E a gente viu bastante isso, a gente viu mais focado na estética. E esse foi um mais amplo mesmo. A próxima matéria foi matemática básica. Então a gente retomou os estudos que a gente tinha no ensino médio e acrescentou mais. Eu sempre tive uma facilidade, eu acho, com matemática, mas eu confesso que quando eu voltei, tipo, o primeiro dia ele passou uma equação, eu falei, oi? Complicadinho, mas daí eu peguei no embalo e foi. Mas o que a gente viu? A gente viu a regra de arredondamento, prioridade, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, potenciação, radiciação, notação científica. É o que a gente vai usar mesmo nos cálculos farmacêuticos. Ele passou também alguns exemplos do que a gente vai ver em farmácia. Então, tipo, densidade, ou nas fórmulas que eles dão, tipo, em gramas, regra de 3, que a gente usa muito, usa para tudo. Então, foi bem dinâmico. Eu gostei muito das aulas de matemática. Acho que porque eu tenho uma facilidade, mas não tanto assim, porque eu vou retomar um pouco esses estudos. Mas foi bem legal, eu aprendi muitas coisas também. Por mais que a gente tenha retomado, ele deu bastante coisa nova, que eu ainda não tinha visto, tipo cálculo de pH, calcular nas fórmulas mesmo de produto. A próxima matéria não foi bem uma matéria em si, tipo
vamos sentar e ter essa aula dessa matéria, foi mais a matéria pro trabalho. Todo semestre a gente tem um trabalho. Como a gente tinha na estética, era o PIN, nesse a gente tem o APS, que é praticamente a mesma coisa, é um trabalho por semestre e é como se fosse um mini TCC por semestre. A gente faz grupos e monta o trabalho. Nesse projeto a gente teve a mesma orientadora dessa matéria. Então a matéria era práticas educativas em saúde. Então a gente tinha que pegar um tema, tinha que abordar uma pessoa para explicar para ela como que teria que educar a pessoa. Eu não sei explicar muito bem. Bom, a gente fez, eu mais 7 meninas no mesmo trabalho, a gente fez sobre drogas e como o farmacêutico deve orientar outros farmacêuticos e pessoas do meio, no caso na universidade, sobre interação de medicamento ou droga, orientar caso a pessoa tenha usado e o que ela pode fazer, o lugar que ela pode ir. E nisso a gente não abordou o uso de drogas como se fosse algo tipo combate às drogas. A gente entrou mais num papo de redução de danos. Então foi um trabalho bem legal, a professora gostou bastante e ficou bem completo até. A gente fez o trabalho em si, uma cartilha, um folder e os slides. Então, a gente não precisou apresentar nesse semestre por causa mesmo do distanciamento, né? Mas talvez, se voltar às aulas, a gente vai ter a semana da farmácia e daí a gente apresenta esse trabalho lá, para todo mundo da faculdade. Mas ficou bem legal o trabalho. A próxima matéria foi a que eu mais tive dificuldade. Por quê? Porque Mayara aqui não é muito boa com história. História, legal, mas não é minha vibe, entendeu? A próxima matéria, então, foi de políticas de saúde e foi muito história, tipo, muito história. Então a gente viu desde lá do princípio, tipo, período colonial até, tipo, hoje, como que funciona. Então, o SUS, ou como que funcionava antes a saúde. Então foi muita história, eu fiz muito resumo para entrar na minha cabecinha, porque não tava entrando. Aprendeu sobre os princípios organizativos, sobre o SUS, sobre os sistemas de saúde. Eu tive muita ajuda da minha amiga, obrigada. Mas foi bem complicado. Se eu tivesse, tipo, se não tivesse nesse conforto que a gente tá hoje em casa, porque a gente pode, e eu agradeço isso, porque muita gente não tá tendo porque não pode, ou porque não tem um celular, não tem um computador. Então, a gente que tem, a gente tá nesse conforto, e se eu não tivesse, eu acho que eu ia penar nessa matéria. Próxima matéria foi Primeiros Socorros. Primeiros Socorros também eu já tive em estética e foi parecido até, porque dava casos e o primeiro socorro que a gente tinha que ter. Então a gente teve o básico, né, o ABCD da vida, conceitos, a gente daí teve as lesões, corte, tudo. E o que caiu na prova também foi o mais que a gente poderia fazer, entendeu? Então, quando tem lesão, luxação, tudo isso caiu na prova. Mas a gente aprendeu de tudo, desmaio, asfixia, queimadura, afogamento, teve bastante coisa, ataque cardíaco, diabetes. Então eu tive só que retomar meus estudos mesmo, porque eu já tinha essa matéria e foi bem parecida com estética. E a última matéria foi a que eu gostei bastante, foi um pouco complicada também. Não no caso de história, mas por muito conceito e que eu nunca tinha visto, que foi epidemiologia. E epidemiologia, tipo, casou muito nisso que a gente tá vivendo agora. Então, toda aula que ele dava, tipo, dava exemplo do que a gente tava vivendo agora. E foi bem dinâmico por causa disso, né? Infelizmente. A gente viu os conceitos, história natural da doença, os indicadores de saúde, vigilância epidemiológica,
diferença de endemia, epidemia e pandemia, as doenças, que são doenças transmissíveis, doenças infecciosas, os estudos epidemiológicos também e, por fim, saúde pública no Brasil, o que a gente já tinha visto em políticas de saúde. Como que foi dado as notas nesse semestre? A gente teve período que não estava tendo aula, mas estava tendo só atividade. Então tem uma aba no site da faculdade que só tem atividade. A gente tinha que escolher 10 atividades de cada matéria, responder e justificar cada uma, e que daí já ia aparecer lá no sistema do professor. Então a gente teve que fazer essas. Durante a semana, quando os professores passavam as aulas, eles também já passavam atividades que tinham que fazer manuscritas. Eu tenho um estúdio vlog, eu vou deixar aí os cards para vocês, eu fazendo essas atividades. Então, eles davam uma atividade no computador durante a aula mesmo, e daí a gente tinha que imprimir uma folha, fazer todo o cabeçalho, tudo, e responder. Eles pensavam que a gente ia voltar ainda nesse semestre para fazer uma prova presencial. Mas, como não rolou, a gente teve que tirar uma foto ou escanear todas essas folhas e mandar para eles por e-mail ou pelo Google Classroom. Teve essa e uma prova única. Essa prova única aconteceu no horário de aula também. Eles marcaram um dia e a gente entrava no horário e fazia uma prova pelo Google Forms. Eles disponibilizavam lá e a gente fazia. Foi a mesma coisa também, eram 10 questões de múltipla escolha para cada matéria, e daí a gente fazia, enviava e pronto. Então foi isso, gente. Meu primeiro semestre em farmácia. Eu tô muito feliz porque, nossa, é um curso muito legal, é um curso muito gostoso de fazer. Esse semestre foi mais tranquilo também por conta que a gente tá em casa e porque as matérias são tranquilas, elas são mais gerais e eu aprendi muito, foi muito legal, muito gostoso. Eu tô amando esse curso. Então é isso, gente. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos assim. Tô pensando em fazer um também de estética, ele vai ficar um pouquinho mais comprido, porque são 3 anos, né, de estética. E eu quero também falar todas as matérias que eu tive, o que a gente aprendeu em cada uma. Se vocês quiserem um vídeo assim, deixa aí nos comentários. E também deixa nos comentários se vocês querem saber das notas também. Qualquer coisa eu falo lá nos stories, daí vocês me acompanham por lá, tá? Eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo. E foi isso, gente. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e até a próxima. Tchau!